Aleluia. Amém, queridos? Paz do Senhor para todos. Amém. Vamos começar o nosso culto. Tivemos hoje 4 cultos. Aleluia, glória a Deus. Todos poderosos para a honra e glória do Senhor. Amém. E você aí, meu irmão, é nosso convidado, né, para poder cultuar juntamente conosco nessa hora. Eu creio que Deus ele tem uma palavra poderosa daqui voltar para você. Amém. Em nome de Jesus. E temos aqui alguns irmãos. Eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé. Amém. Para que a gente pudesse começar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, pelo cuidado dele sobre as nossas vidas, por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela tua, pela vida da nossa família, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, estamos aqui nessa hora, Senhor, para te agradecer, Pai, por mais uma semana de bênção, por mais uma semana de vitória. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor estar nos abraçando, aleluia, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por o Senhor estar mandando todo o suprimento, tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. Deus, continua visitando a nossa parentela, Pai, toda a nossa família, Senhor. Deus, cobre cada um deles com o teu sangue, Pai. Envia agora, Espírito Santo, desses hospitais, aleluia, os teus
poder se sentar. Aleluia, glória a Deus. Marco, vai abrir aí a tua palavra, amém. No livro de Mateus 17, do 14 ao 23, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra, né, ela tem como tema ter o poder da fé que vence os demônios. Amém. Eu creio que o Senhor, Ele vai dar uma direção para você. Aleluia. Talvez durante essa semana você se fez perguntas ao Senhor aí, o porquê de alguns porquês. Aleluia. Por que isso não acontece, Pai? Porque, aleluia, está demorando. Então eu creio que através dessa palavra o Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Então abre aí no teu coração. Aleluia, glória a Deus. E deixa o Senhor falar. Mateus 17, do 14 ao 23, amém? Que diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus, no 17, exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos confrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e de jejum. Aleluia. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, queridos, aqui a gente vê que existia um pai, né, aflito pelo seu filho. Ele estava aflito porque o filho dele, aleluia, ele estava endemoniado, né? Estava numa situação difícil, aleluia, glória a Deus. E também porque ele já tinha falado com os discípulos de Jesus, eles já tinham orado por ele, porém o filho daquele homem continuava na mesma situação, não obteve após a oração nenhuma melhora. Aleluia, glória a Deus. Ele diz claramente aqui ao Senhor que os discípulos, aleluia, ele diz no 16, no versículo 16: apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Aleluia. E o Jesus, né, ele fala para aqueles discípulos, homens de pequena fé. Então os discípulos, eles estavam com uma grande oportunidade. Oportunidade de quê, bispo? Oportunidade de poder levar, aleluia, o nome do Senhor através daquela cura, através daquele milagre. Aleluia. Mas eles dispensaram aquele momento. Eles não souberam aproveitar a oportunidade que o Senhor estava dando a eles ali. Por quê? Porque eles vinham acompanhando Jesus em várias situações. Quantas curas eles já tinham visto? Quantos milagres? Aleluia. Quantas vezes o Senhor, aleluia, já tinha dito a eles, aleluia, que ia chegar o momento em que ele ia para o Pai, aleluia, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar.
Os discípulos já estavam ali vendo muitas situações, mas o problema é que quando chegou, aleluia, na hora de eles executarem aquilo que vos tinha sido ensinado, aleluia, né? Será que de repente naquela hora um tentou querer ser melhor do que o outro? Aleluia, glória a Deus. Será que de repente naquela hora um tentou querer aparecer na frente do outro? Aleluia. Enquanto na verdade o motivo não era esse, né? O holofote, o motivo não era o estrelato, o motivo era estender a mão e repreender aquela ação do inimigo no nome de Jesus. Aleluia. E muitas vezes acontece isso. A pessoa, por se achar muito culta, muito inteligente, aleluia, glória a Deus, ela se embrenha por um lado, aleluia, achando que Jesus está preocupado com o status, com o patamar de vida, com a situação financeira. Deus não está preocupado com nada disso não, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. O que Deus quer de mim e de você é que a gente possa fazer a obra dele, aleluia, sem estar procurando esse tipo de coisa. Aleluia. É que a gente, aleluia, simplesmente cumpra o ID dele. Aleluia, glória a Deus, sem estar procurando querer aparecer para ninguém. Aleluia. O homem veio desesperado até Jesus porque os discípulos não conseguiam expulsar o demônio que estava no seu filho. Aquele menino sofria muito, aleluia, se atirava no fogo e tinha convulsões e era dominado por um demônio. Aleluia. Tinha hora que aquele jovem se atirava no fogo, tinha hora que ele se atirava na água. Aleluia. Ele estava possesso. Porém os discípulos não conseguiram identificar qual era a ação que estava sobre a vida daquele jovem. Aleluia. Eles não conseguiram. Aleluia, glória a Deus. E na hora da oração, a oração não obteve efeito algum. Aleluia. A oração não logrou o êxito que deveria ter logrado. Ela simplesmente não fez efeito nenhum na vida daquele jovem, na vida do pai daquele jovem, na vida daquela família. Aleluia. Porque eles não conseguiam expulsar aquele demônio. E Jesus falou: até quando vocês, ó geração incrédula, vão permanecer assim? Até quando eu vou sofrer pela incredulidade de vocês? Aleluia. Jesus verdadeiramente ali estava dando, né, uma boa chamada de atenção ali naqueles discípulos. Aleluia. É como eu disse, Jesus estava dando um grande puxão de orelha porque eles, naquela hora, expressaram para Jesus que não tinham aprendido nada. Aleluia. E muitas vezes é assim. O cristão, ele vem para a casa do Senhor, ele é dizimista, ele é ofertante, ele é primiciador, aleluia, ele tem um nível de vida bom, aleluia, um grande recurso financeiro, aleluia, glória a Deus. Mas sabe quando é que verdadeiramente o poder de Deus, aleluia, você vai poder dizer assim, vai se manifestar na sua vida quando você bater de frente com uma situação dessa? Aí verdadeiramente é onde vai ser revelado quem é aquele cristão. É aquele cristão do status? É aquele cristão financeiro? Ou é verdadeiramente aquele homem e mulher de
Havia na vida deles uma raiz de incredulidade. Aleluia. Uma brecha para que você possa entender. E aquilo ali foi simplesmente a ponte para que o inimigo não obedecesse à voz deles, ao comando, aquilo que eles tinham falado. Então imagine você que eles estenderam a mão ali e pediram para que aquele demônio saísse, para que aquela enfermidade saísse, e nada aconteceu. Aleluia. Porque os seus corações não estavam voltados para Deus. Como isso pode acontecer? Como era possível? Eles estavam andando lado a lado com o Mestre. Eles estavam andando lado a lado com Jesus. Aleluia. Aos olhos humanos a gente pode dizer: é impossível. Não, meu querido, não, minha querida, não é impossível não. É como eu disse anteriormente: se nós não tivermos verdadeiramente com o nosso coração fitados, ligados, aleluia, aqui olha, na cruz, aleluia, temos sempre a oportunidade de vir aqui para nos retratarmos, aleluia. Possa ser que a gente bata de frente com uma situação dessa, e por não termos vindo na cruz, aleluia, a gente possa vir a se decepcionar, a gente possa vir a ficar com a mente confusa, por não querermos entender, aleluia, o porquê muitas vezes algumas coisas não acontecem. Aleluia, glória a Deus. E aqueles discípulos naquela hora verdadeiramente tomaram um banho de água fria. É uma pena dizer isso, mas eles tomaram um grande banho de água fria. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus então diz para eles: vocês são homens de pequena fé, aumenta a tua fé, cresça na fé, cresça na fé, creia que Deus pode fazer o impossível. Aleluia. Eles estavam em tratamento, aleluia, mas aquela ação, aleluia, era inadmissível eles não terem cumprido, aleluia, por tudo que eles já tinham passado com Jesus, por tudo que eles já haviam sido ministrados por Deus, aleluia. Jesus ensinou a eles, aleluia, que verdadeiramente se você crê como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: passa de um lado para o outro, e nada te será impossível. Aleluia. É preciso ter uma fé nesta profundidade, nesta dimensão, de saber que nada será impossível. Aleluia. Então, meu irmão, nada para Deus é impossível. O que é impossível para você? Aleluia. Hoje, agora. O que é impossível para Deus fazer na tua vida? Aleluia. Os sinais que o Senhor ele já tem derramado sobre a sua vida, o cuidado que Deus tem feito, aleluia, sobre você e sobre a sua família. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Os discípulos, eles perguntam a Jesus, depois do ocorrido, o porquê, aleluia, deles não terem conseguido. O Senhor, no versículo 21, diz que esta casta não se espere, senão por meio da oração e do jejum. Aleluia. Aí diz aqui: jejum e oração, abstinência das necessidades da carne e das coisas do mundo. Aleluia. Abstinência das necessidades da carne e das coisas do mundo. Ou seja, podemos entender que aqueles discípulos, aleluia, glória a Deus, ainda estavam na carne, nas coisas do mundo. Aleluia. Essa é a verdade. Aleluia. Um dos motivos pelos quais, aleluia, eles não
Louvado é o teu nome, Espírito Santo. Quem está no controle da sua vida? Aleluia. Aqueles discípulos, eles precisavam descer do salto. Aleluia. Eles precisavam firmar os seus pés no chão. Estavam flutuando. Sabe por quê? Porque estavam se achando. Estavam andando ao lado do mestre. Aleluia. Estavam se achando os bambambãs, os caras, os desenrolados, os que faziam o que acontecia. Aleluia. Estavam se achando muito importantes. Imagine você que quando eles, um povo falava de Jesus, uma vez ou outra trocava no nome deles. Eles andavam com Jesus. Com certeza o povo também falava o nome deles. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então aqueles discípulos, meu irmão, deixou que aquilo ali, entrasse dentro do seu coração. Saíram do foco, da direção. Aleluia. Perderam um pouco da essência. Aleluia. Saíram um pouco do propósito, daquilo que Deus verdadeiramente queria com cada um deles. Aleluia. Não queira ser famoso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não queira ser famoso, mas queira ser filho de Deus. Aleluia. Não queira a fama, os holofotes, mas queira ser filho de Deus. Aleluia. Queira ser filho, almeje ser filho, deseje ser filho. Aleluia. Eles eram discípulos. Aleluia. Só na presença de Jesus. Aleluia. A presença de Jesus por muitas vezes era mestre para lá, mestre para cá. Jesus, uma alegria só. Mas por trás das câmeras, nos bastidores, aleluia, muitas vezes eles procuraram atrair a glória para eles, abrindo essa brecha. Aleluia. A honra e a glória, independente daquilo que você fizer, sempre será do Senhor. Aleluia. Nunca vai ser minha, nunca vai ser sua, sempre será de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o teu nome, Espírito Santo. Por causa da falta de preparo espiritual para a guerra, Jesus então fala para eles o que era necessário: vida de consagração, de jejum e de oração, que eles levantassem em uma vida espiritual de profunda autoridade. Aleluia. Hoje o Espírito Santo quer te visitar com o poder da fé, esse poder que vence e destrói demônios. Aleluia. A fé tem que ser simplesmente do tamanho do grão de mostarda. Aleluia. Deus não quer, aleluia, que você de repente tenha uma fé que venha lhe sufocar, do tamanho do grão de mostarda mesmo. Aleluia. A palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera. Aleluia. Então, se você tem fé, você vai viver o milagre do Senhor. Aleluia. Se você verdadeiramente, meu irmão, tiver fé, aleluia, quando o demônio se apresentar perante você, Deus ele vai te dar essa autoridade para repreender os demônios. Aleluia, as astúcias de Satanás. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. É pela fé, é pela graça. Aleluia, é pelo favor, é o favor imerecido de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. E muitas vezes o ser humano ele não entende isso. Muitas vezes o ser humano ele está, aleluia, fazendo aquela oração bem trabalhada, Senhor, estou aqui, Pai, que eu sou um dizimista, um ofertante primiciador. Olha, Jesus, eu oro 2, 3 vezes por dia, Pai, estou aqui para o Senhor, cumprindo a tua lei, cumprindo aqui, à risca, tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Estou bem, meu Deus,
Aleluia. Sem Jesus, os discípulos, eles eram como aquele jovem, cego e possesso. Eita, pesado, não é verdade? Mas é a verdade. Aleluia. É duro, mas é a verdade. Sem Jesus, eles eram cegos e possessos, igual aquele jovem. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos, aleluia, sabe o que eles faziam? Eles viravam abóbora longe de Jesus. Aleluia. Eles viravam abóbora. Longe de Jesus, eles viravam abóbora. Perto de Jesus era uma uva, uma maçã, bem bonitinho. Aleluia. Mas longe de Jesus, eles viravam abóbora. Aleluia. Aqui no livro de Marcos, aleluia, glória a Deus, queria dividir com você, se pudesse abrir na tua casa, Marcos, aleluia, capítulo 9, no versículo 19, diz assim: então Jesus lhe disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Aleluia. Trazei-me, trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aquele jovem estava ali, espumando. Aleluia. No livro de Colossenses 2, Colossenses 2, do 20 ao 23, aleluia, glória a Deus, diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vós sujeitais à ordenação, não manuseei isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, com o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O cumprimento de regras, aleluia, faz com que você se sinta superior por cumprir as regras. Então aqueles homens, por alguns instantes, eles se sentiram assim, superiores, aleluia, por estarem cumprindo aquelas regras. Aleluia. Aleluia. Tem cristão se achando certinho por ser bem, aleluia, por ser dizimista, ofertante, primiciador, porque ora 2 vezes, que lê a palavra, e se acha no direito de julgar o próximo, por se achar o certinho. Deus, ele está querendo, meu irmão, muito mais de mim e de você. Aleluia. O velho homem, aleluia, o velho homem não te vence se verdadeiramente você é uma nova criatura. Aleluia. Então é uma guerra. O velho homem, ele não pode te vencer. Você é ou não é uma nova criatura? As coisas velhas verdadeiramente se passaram ou não se passaram na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Então precisamos primeiro identificar quem somos em Cristo Jesus. Aleluia. Quem somos nós? Aleluia, glória a Deus. O que estamos fazendo? Como estamos procedendo? Aleluia. Quando a gente está na casa do Senhor, quando a gente está próximo ou perto, aleluia, do nosso pastor, quando a gente está distante dele, como a gente se comporta, como a gente age, qual é a nossa conduta? Aleluia. Precisamos tomar cuidado para que a gente não venha estar passando por aquilo que esses discípulos passaram. Aleluia. Para que Deus, ele não venha estar marcando um encontro desse com você, meu irmão, minha irmã, quer se contrair do outro lado. Aleluia.
Então, meu querido, minha querida, se você verdadeiramente, aleluia, está escondendo algo, achando que está escondendo do homem, deixa eu te dizer, Deus, Ele está contemplando e vendo tudo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando você tem este poder da fé, o que acontece? Primeiro, você não tem limites para interferir no mundo espiritual. Aleluia. Você não tem limites para interferir no mundo espiritual. Os discípulos, eles estavam desprovidos de poder espiritual, orgulho e soberba. Aleluia. Marcos 9, 33 e 34. Aleluia, glória a Deus. Marcos 9, 33 e 34 diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Aleluia. No 34 diz: mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Olha aí. Aleluia. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a no braço, disse-lhe: qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o Pai que me enviou. Aleluia. Veja só, os discípulos, eles estavam discutindo no caminho. Eles estavam discutindo entre eles quem ia ser o quê. Aleluia. Aleluia. Então, de repente, meu irmão, muitas vezes o ser humano ele faz isso. O cristão, muitas vezes, ele abre esse espaço. Ele está querendo discutir qual é o cargo que ele vai ocupar, qual é a posição em que ele vai estar na igreja. E se esquece que a igreja não é essas paredes. Aleluia. O templo e morada do Espírito Santo não é essas paredes. É eu e você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então eles estavam discutiram ali no caminho. Aleluia. Como Abraão em Gênesis, né? Você não tem limites para interferir no mundo espiritual. Em Gênesis, Abraão, no 12, versículo 1, o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, aleluia, para uma terra que eu te mostrarei. Aí diz aqui que Abraão, ele não perguntou para Deus se a terra era boa, como ia ficar, qual era o salário, o que ia acontecer. Ele simplesmente creu que Deus estava dirigindo ali a vida dele. Aleluia. Ele lançou tudo nas mãos do Senhor e não fez questionamento algum. E porque muitas vezes você faz vários em vez de vários, você não faz um, você faz vários questionamentos ao Senhor. Aleluia. Isaac também, aleluia, ele também queria, em Gênesis 26, ir para o Egito. Ao Senhor disse: olha, Isaac, muda o percurso. Não vai para o Egito, não, vai para a terra de Gerar. Aleluia. E lá houve um grande processo na vida de Isaac. Mas por que ele não foi para o Egito? O pai dele tinha ido para o Egito. E o Senhor muda o percurso de Isaac. E Isaac, aleluia, na sua conduta, na sua obediência, obedece a Deus. E você vai ver aí em Gênesis 26 que Isaac, no mesmo ano de todas aquelas lutas, ele também prospera poderosamente. Aleluia. Há uma grande liberação de prosperidade na sua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas tudo se acontece pelo poder da fé. Aleluia. A nossa fé não pode ser racional, e sim inconsequente quanto ao crer. Aleluia. Eu creio e pronto. Eu creio que Deus cura, aleluia, cura das enfermidades. Eu creio que Deus ressuscita. Eu creio que Deus abre portas. Eu creio incondicionalmente, porque este é o poder da fé. Crê, 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 crê e crê. Aleluia, glória a Deus. Então você não
se aproveitar, aleluia, e o poder e a autoridade que o Senhor tinha dado, liberado na vida deles naquela hora, infelizmente, não aconteceu, aleluia. O evangelho que não se pratica não é vivo. Então precisamos estar continuamente buscando a presença do Senhor. Não podemos parar, nunca podemos desistir, não podemos nos entregar, não podemos baixar a guarda, aleluia. A gente vê uma passagem clara ali, onde aquele gigante, ele estava afrontando o exército de Deus, aleluia. E Saul com o seu exército, aleluia, quando viu aquele gigante, ficou amedrontado, porque a fé deles estava abalada. Eles se amedrontaram porque eles não tinham, aleluia, um nível de guerra daquela imensidão, um gigante chamando um dos soldados, bem que fosse o melhor para poder guerrear. E Saul, juntamente com um exército, aleluia, se amedronta. Mas apareceu um homem naquela hora, aleluia, que mesmo sendo imposto para ele o uso da armadura, aleluia, mesmo sendo imposto para ele uma arma que não cabia, aleluia, que não fazia parte dele, aleluia, glória a Deus, ele foi de encontro àquele gigante no poder da fé. E no poder da fé, ele declarou que ele ia cair por terra. E no poder da fé, o gigante caiu e Davi foi vitorioso no poder do nome de Jesus. Aleluia. E não é diferente na minha e na sua vida, meu irmão. Não é diferente na minha e na sua vida. Esse poder da fé é o mesmo. O Deus não mudou. O nosso Deus, ele é o mesmo. Aleluia. Ele continua com as suas mãos estendidas sobre a mim, sobre a sua vida. Aleluia. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Que não há gigante que possa impedir o teu agir. Que não há gigante que possa impedir o manifestar do poder de Deus na tua vida. Aleluia. Creia que nessa pandemia, aleluia, Deus ele vai te abençoar para que você abençoe os teus vizinhos e toda a tua parentela, meu irmão. Creia poderosamente. Creia no milagre do Senhor. Creia. Abaixei e cantarabás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Comece a agir com a fé. Aleluia. Tire os pensamentos negativos. Aleluia. Para de olhar para essas contas. Para de olhar, aleluia, para o armário. Aleluia, já olhando ele vazio. Porque você está olhando o armário para ele vazio, se ainda tem um pacote de arroz. Porque você está olhando e dizendo: Senhor, o que é que eu vou comer amanhã? Senhor, o que é que eu vou comer de tarde? Para de olhar para o armário. Levanta a tua mão e declara: Deus vai abastecer em nome de Jesus. O que está precisando, meu irmão, é você ser ousado. Aleluia. Aleluia. O que está precisando é você mudar essa rota, aleluia, que você está trilhando, esse caminho que você está fazendo. Pare de olhar para as dificuldades e olhe para o Senhor e viva os milagres diários da parte de Deus. Aleluia. Quando você tem o poder da fé, você tem no seu espírito a certeza da derrota desses demônios. Aleluia. A certeza do Espírito de que esta fé vai te levar à conquista. Esta fé vai fazer com que a palavra de Josué 9 te faça forte, corajoso, que faça você romper todas as barreiras e todos os limites. Houve um momento na vida de Josué que o Senhor disse: Josué, tão somente ser forte e corajoso. Aleluia. A gente precisa nesse tempo, principalmente, a cada dia mais, ser forte e corajoso. Aleluia. Hoje, toda a raiz de incredulidade, ela vai ser quebrada. Aleluia. Em nome de Jesus. E esses demônios que trazem, aleluia, a passividade, o comodismo, a incredulidade, eles vão sair
Você só precisa crer para poder viver o poder da fé, o milagre. E você vai voltar para a tua casa, aleluia, com o seu milagre. Aquele homem, ele trouxe um filho endemoniado e levou um filho sarado e salvo, porque ele saiu com o milagre. Aleluia. Ele chegou ali e disse ao Senhor que já tinha levado para os discípulos e que nada tinha acontecido. Aleluia. Mas naquela hora o Senhor o curou. Aleluia, glória a Deus. E aquele jovem saiu dali são. Aleluia. E o pai daquele jovem saiu dali alegre, crendo no milagre. Aleluia. Vendo com seus próprios olhos o poder do nosso Deus. Aleluia. Queria que você já fosse ficando de pé. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, meu irmão, eu queria dizer para você: continue crendo. Continue crendo, porque Deus está fazendo na minha e na tua vida. Aleluia. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa, você, aleluia, tem grandes testemunhos da parte de Deus. Você, aleluia, com certeza, aleluia, pode aí no zap da igreja, você que faz parte da Restaurando Vidas, você que não faz, aleluia, mas conhece o irmão, pode muito bem fazer uma filmagem, aleluia, e mandar, aleluia, para o zap da igreja apostólica Restaurando Vidas, aleluia, do grupo da família, e botar lá o teu testemunho, aleluia, não para que o seu nome venha a ser agradecido, mas para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem, ele trouxe esse filho assim, e já estava desesperançado, porque os discípulos que andavam com Jesus não tinham conseguido expulsar aqueles demônios. Aleluia. Mas quando ele chegou perto de Jesus, aleluia, o Senhor verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, fez valer quem ele era. E os discípulos com certeza aprenderam uma grande lição. Aleluia. Eles aprenderam com certeza naquele dia que o problema não era andar com Jesus. Aleluia. Não era estar ali lado a lado com ele, se achando a última cocada do deserto. Não era essa lição que Jesus estava dizendo ali, passando para eles. O que Jesus estava querendo que eles entendessem naquela hora era: olha, hoje eu estou aqui
para um único propósito, para que hoje a gente pudesse estar aqui dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu sei que tem vidas que está aí do outro lado. Aleluia. E Deus ele está falando poderosamente. Tem vidas que se encontram aí do outro lado. Aleluia. E o Senhor ele falou profundamente ao seu coração. Aleluia. Então, meu irmão, estamos numa época boa, uma época de pandemia. Aleluia. E olha só, você não vai precisar, aleluia, vir por tempo, aleluia, porque só é permitido no máximo 10 pessoas, que é o que tem aqui agora. No máximo 10 pessoas. Aleluia. Mateus 6,6 diz que nós temos que entrar no nosso quarto e em secreto falar com Deus. Então eu estou aqui, mas eu não sei quem é que está aí. Mas deixa eu te dizer, Deus sabe que você está aí escutando essa palavra. E agora em secreto, coloca a mão no teu coração. Aleluia. E fala com Deus e pede perdão a Deus. Aleluia. E diz: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes, Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho me achado, Pai, por muitas vezes, Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho colocado na tua frente. Deus, me perdoa, Pai, por muitas vezes, meu Deus, eu tenho entrado em caminhos, mesmo, Senhor, dizendo que não era teu ir. Aleluia, glória a Deus. Renova a tua aliança com o Senhor nessa hora, meu irmão. Aleluia. Você que está afastado. Aleluia. Você que já faz tempos, meses, anos, aleluia, semanas, aleluia, que não abre a boca para dar glória a Deus. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Abaixei de candarabás. Aleluia. Abre a tua boca e atrai a presença do Espírito Santo aí para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, Pai,